Procura 5 pessoas, diga para ele, esse culto promete para mim. Diga para ele, esse culto promete para mim. Esse culto promete para mim. Esse culto promete para mim. Lama setekias. Rema sotokolobosha. Rema yoko sotolobosha. Le rama setekiasia. Globo shatakaya mandorobos. Rema lo sotoloboshaya. Le kayamante lebosete. Rabababababosha. Estou a decretar e declarar que o seu mão vai ter o respeito. Estou a decretar e declarar que o seu mão vai ter o respeito. Estou a decretar e declarar que o seu mão vai ter o respeito. Estou a decretar e declarar que o seu mão vai ter o respeito. Estou a decretar e declarar que o seu mão vai ter o respeito. La koshata yamasete. Liramandoro shata. Robo shata kayasete. Lirama sotoro bosha. Reba baba baba baba. Le korobo shaya. Liramandoro bosha. Likaya mandoro bosi. Liraba baba baba. Le korobo shaya. Le katolobosia. Raba baba baba baba. Le kalabosia. Le ramasoto klobos. Ria baba babosia. Hey! Emmanuel. Oh, your name is praised. Yes. Yes. Hallelujah. Amen. Lina. Lina. My God. Lina. Yes, sir. Yes. Onde está Lina? Lina é o papai é lá. Lina. La cama city. Nangala. Nangala está onde? Nangala está onde? Lina. Manta aí, filho. Labara City. Tá tudo bem? Sim. A tua barriga está boa? Sim. Lina. Pastor, coloca a mão sobre o ventre dela. Ria satakayabus. Reboshatakayas. Yes. Começa a pedir a graça de Deus sobre ela. Commencez à demander la Nangala, Nangala. Nangala é o. Conhece? Está onde ela? Está ligado? Está nas redes sociais? Oh. Essa Lina Nangala é atachada à medicina? My God. Lebachete. Vamos meditar. Méditons la parole. Porque Deus vai ser fiel com alguém nesse culto. Parce que Dieu sera fidèle avec quelqu'un dans cette Deus vai ser fiel com alguém nesse culto. Dieu sera fidèle avec quelqu'un. Apocalipse 12, 7, 9. Apocalypse 12. Estamos a falar da espiritualidade da Páscoa. Nous parlons de la spiritualité de la Pâque. Diga comigo a espiritualidade da Páscoa. La A spiritualité de la espiritualidade Pâque. da Páscoa. A espiritualidade da Páscoa. La A spiritualité de espiritualidade la da Pâque. Páscoa. A espiritualidade da Páscoa. La spiritualité de la Pâque. Remaya sotolobosha. Apocalipse Lecacite. capítulo 12, versículos 7 e 8. Assim está escrito: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Começa, repete.
E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Diga comigo, o espírito de Páscoa Il y avait quoi Espírito l'esprit de de la Páscoa. Pâque domina sobre mim. dominait sur moi. Estou a decretar e declarar Je décrète et je déclare que o espírito de Páscoa que entra na sua que le vida. esprit de la Pâque entre dans ta vie. Teu amém não me reajusta. Ton amène me réagit. Que o espírito da Páscoa entra na sua Que le vida. esprit de la Pâque entre Que dans o ta espírito da Páscoa entra na sua vida. vie. Que le esprit de la Pâque Estou a entre dans ta decretar vie. e declarar Je décrète, je que déclare você celebra a Páscoa com que tu célèbres la cântico. Pâque. Yes, sir. Diga comigo, estou na Páscoa. Dis avec moi, je suis dans la Pâque. São 7 bênçãos que vêm na vida de alguém Ce sont durante a 7 Páscoa. bénédictions qui viennent à la vie de quelqu'un dans la Pâque. Uma porta que se abre em 7 dias Une porte qui s'ouvre en 7 e jours traz 7 dimensões da et bênção. emporte 7 dimensions de bénédiction. Labarache que teias. Yes. 7 dimensões da bênção. 7 dimensions de bénédiction. E você é condenado a viver as 7 Et dimensões. tu da es bênção. condamné à vivre les 7 dimensions. Deus pode te abençoar em qualquer momento. Dieu peut te bénir n'importe Mas quel moment. nessa época Mais dans cette époque, é uma bênção c'est específica. une bénédiction spécifique. É uma visitação C'est une específica. invitation spécifique. É uma graça C'est específica. une grâce spécifique. É uma visitação C'est une específica. invitation spécifique. Diga comigo, Yahweh, Dis avec moi, Yahweh. Yahweh. visita a minha vida. Visitez ma minha vie. vida. E eu quero crer, Et je veux croire dentro dos 8 bilhões que dans les 8 billions dos mortais na terra, des mortels sur terre, faz parte dos que serão visitados. fait partie de ceux qui seront Se visités. apodera da Páscoa. Possède-toi de la Se Pâque. apodera da Páscoa. Possède-toi de la Pâque. Estou a ver muita coisa, Je vois beaucoup de choses, mas o meu tempo já foi. mais mon temps est déjà Se eu allé. profetizar, não pregarei. Si je prophétise, je ne peux pas prêcher. Como amanhã Comme demain, é a passagem, c'est le passage. é a vigília da C'est la Páscoa. veillée de la Pâque. E na madrugada teremos a ceia. Et à l'aube, nous aurons la Sainte Está na Seine. hora de fazer coisas como Jesus quer. Il est temps de faire les choses comme Jésus veut. Amanhã Demain será explosão. sera explosion. Amanhã Demain será escândalo. sera un O scandale. que eu queria fazer Mas hoje, ce que je voulais faire aujourd'hui, deixarei para amanhã. je le serai pour demain. Mas hoje eu quero pousar Mais je sementes. vais poser des semences aujourd'hui. Labarachete labas. Yes, Father. Lina Nangala Lina Nangala. está nas redes sociais? Sim. Ok. Estou lhe ver vestida com roupa dos médicos. Je la vois Da avec medicina, les habits du enfermeira. médecin. Ela é enfermeira? Elle est infirmière. Ok. Labarachete. Yes. Há problema que precisamos intervir sobre ela. Il y a un problème qu'il faut intervenir E sur todo elle. aquele que está taxado esse problema, Tout ce qui est attaché à ce que a problème, mão de Deus te alcance. que la main de Dieu Que a te mão de Deus te trouve. alcance. Que la main de Dieu te Que a mão de trouve. Deus te alcance. Que la main de Dieu te trouve. Labarochaya. Yes. Lina, Lina, o teu ventre será frutífero. ton ventre va fructifier. Estou a ver poder ocultismo Je vois un pouvoir a occultiste ferir madre desta en mulher. train de blesser son ventre. E ela, há 3 semanas, Et il y a 3 semaines, 3 ou 4, 3 à 4 semaines, estava a viver problema de inquietação do ventre. elle fait problème de quiétude de son ventre. Como se fosse algumas dores. Comme si quelques douleurs. Se ele está a me ouvir, pode responder. Si elle m'écoute, elle peut répondre. Certo? Certo? Sim. Respondeu sim, pai. Respondeu? Sim. Concordou? Sim. Há Disse 4 sim, pai. semanas, se não estou equivocado. Il y a 4 réponses. Estou a ver a terceira semana, vamos transitar para a Je quarta. vois la 3e et on passe Estou à a la 4e. ver poder ocultismo Je vois un pouvoir a occultiste visitar o ventre en dela. train de visiter son ventre. Mas assim diz o Senhor, Mais ainsi dit le Seigneur, que seu nome é El Rai. que son nom c'est El Rai. O seu nome é Jeová Sabaoth. Son nom Yes. c'est O Jéhovah. homem está prisionário que Deus da batalha peleja por você. Que Dieu Yes. accompagne le combat O avec toi. que a feitiçaria semeia em você que Deus Avec arranca. semé en toi Yes. que Dieu O que arrache. o Pai não semeia em você não Ce ficará. qui peut n'a pas semé, tu ne resteras Estou a pas. decretar e declarar Je décrète, Yes, je sir. déclare. o tempo do seu livramento. Le temps de ta O délivrance. tempo da sua restauração. Le temps de ta Yes, sir. restauration. O tempo do seu livramento. Le temps de Yes, ta sir. As délivrance. mulheres colocam a mão sobre o ventre. Les femmes posaient les mains sur le ventre. Labarochaias. Yes. Liga para ela. Appelez-la. Labaroche que mendiras. Yes.
Les marasoto kloboshaya. Yes. Estou a decretar e declarar. Je décrète et je déclare. Toda maldição liberada sobre teu ventre Toute malédiction libérée sur ton seja ventre aspirada agora. soit expirée Toda aujourd'hui. praga liberada sobre teu ventre Toute malédiction libérée seja neutralizada agora. soit neutralisée aujourd'hui. Recebe o livramento agora. Reçois délivrance. Estou a arrancar toda a semente das Il y trevas. aura toute sémence de ténèbres. Estou a estabelecer a graça divina. J'établis la grâce Estou a divine. estabelecer a graça divina. J'établis la grâce Estou a divine. decretar e declarar Je décrète et je déclare. que seu útero seja Que conservado. tu sois conservé. Que o teu ventre seja conservado. Ton ventre soit Que a tua conservé. vida seja conservada. Que ta vie soit Em conservée. nome de Jésus. Lina. Sim, pai. Seu nome é Lina Nangala. Sim, Lina Nhangala. Nhangala. Está mesmo assim Nhangala no bilhete? Sim, meu nome é Lina da Glória José Nhangala. Ok. Deus está me dizer que tivesse um ataque há 4 semanas. 3 para 4. Tiveste alguns problemas ligados ao ventre, certo? Sim. O que é que você estava a sentir no ventre? Estava a sentir como se fosse uma temperatura dentro e que eu não conseguia dormir à vontade. Ficava praticamente toda a madrugada acordada porque sentia mal-estar no meu ventre. Sentia a temperatura, por vezes sentia como se fosse uma frescura. Há um poder ocultismo que te visitou e tocou o seu ventre. Mas Deus dos Espíritos dos Profetas Yes. está a decretar e declarar sobre ti. Amen. Por debaixo, pelo intermédio do seu servo, Yes. Deus decidiu te restaurar. Amen. Amém. Tens filho? Eu entendo. Tens filho? Sim, tenho 2. Ok. Estou a decretar que você tenha fertilidade em ordem. Yes. Segunda dimensão que Deus decidiu te visitar é a dimensão da sua vida emocional. Yes. My God. Estou a receber um nome que não preciso falar, mas se me procurar vai ser muito bom. Deus da minha aliança vai te conceder a graça de prosperar no matrimônio. Amém. Mas há muita batalha à volta de ti. Fica firme na presença de Deus. Estou te ver a trabalhar na área de enfermagem. Sim, sou enfermeira. És enfermeira. Labarachaias. Que Deus te abençoe. Que a graça divina te sustente. E que essa aliança te conserva. Amen. Amém. Aleluia. Amen. Tu não passarás pela operação. Yes. Amém. Tu não passarás pela operação. Yes. Amém. E estou a anular tifoide crônica. Amen. Amém. Que meu Deus te abençoe. Amém. Até já. Deus vai fazer. Dieu fera. Toma seu assento. Prends ta Vou chaise. pregar em pouquinho de Il est tempo. déjà en quelques E petits eu vou temps. te liberar porque já são Je vais horas. te libérer parce qu'il est temps. A Páscoa, diga comigo a espiritualidade da Dis avec moi, Páscoa. la spiritualité de la Pâque. Todo mundo prega a Páscoa Tout le monde qui prêche la Pâque na dimensão de cerimônia. à la dimension de cérémonie. Quando você ouve falar de Páscoa, Quand j'écoute parler de la Pâque, qual a percepção que você tem? quelle est la perception que tu as? Ouvirás falar Et on va parler da morte de la mort e da ressurreição et de de la Jesus. résurrection de Jésus. Ouvirás falar Tu vas écouter parler do sangue de Jesus des sangs de Jésus que nos comprou, que tu avais acheté, que nos resgatou. tu avais racheté. Até todo mundo Maintenant, tout le monde resumiram a Páscoa avait résumé la Pâque somente seulement na obra da morte e a ressurreição. à l'heure de la mort. Et la Jesus résurrection. recomendou Jésus avait que recommandé tem que se fazer a Páscoa qu'on doit faire la Pâque a memória dele. par sa mémoire. Mas Jesus, Mais Jésus, antes de ser avant qu'il o soit cordeiro l'agneau de Deus de Dieu para o mundo, pour le monde, ele primeiro foi d'abord il était o cordeiro imolado l'agneau immolé no reino de Deus. au royaume de Dieu. Yes.
A Bíblia diz, La Bible dit, Deus Dieu já tinha preparado avait préparé cordeiro un agneau para salvar o mundo pour sauver le monde que ele ainda não tinha qui criado. n'avait pas encore créé. Jesus. Diga comigo, Jesus, Et avec moi, Jésus, antes de ser avant qu'il soit o cordeiro de Deus l'agneau de Dieu para com os homens, pour les hommes, Jesus Jésus foi primeiro était d'abord o cordeiro imolado. l'agneau immolé. My God. A Páscoa Mais la Pâque não é realidade humana. n'est pas une réalité humaine. A Páscoa La Pâque não é terrestre. n'est pas terrestre. A Páscoa La Pâque não é ordinária. n'est pas A ordinaire. Páscoa é celeste. La Pâque est céleste. Yes. A Páscoa La Pâque, é espiritual. c'est spirituel. Jesus. Labarachaya. Yes. Tá quando a Páscoa segue. Quand la Pâque devient, Quando o círculo toca. quand le Círculo. quand le cercle touche, Para o cumprimento da pour Páscoa, accomplissement de la Pâque, porta se abre. les portes s'ouvrent. E nessa porta, Et dans cette porte, essa porta não se abre na cette terra. porte s'ouvre pas à la terre, Porque a Páscoa não é parce que terrestre. la Pâque n'est pas A terrestre. Páscoa não é La ordinária. Pâque n'est pas A ordinaire. Páscoa não é humana. La Pâque n'est pas A humaine. Páscoa é celeste. La Pâque Yes. est céleste. Jesus. Essa porta Cette porte não se abre na terra. ne s'ouvre pas sur terre, Se abre no céu. s'ouvre au ciel. Dentro desta Et dessa dans porta cette porte sai sort 7 emanações. 7 émanations. Jesus. E domingo falarei Et dimanche, je parlerai das 7 emanações. de 7 émanations. 7 manifestações. 7 manifestations, 7 bênçãos 7 bénédictions que saem desta porta. qui sortent de cette porte. Aleluia. Amen. Tá a Páscoa. Mais dans la Pâque, Antes, avant os homens de conhecer a que Páscoa, les hommes reconnaissent la Pâque, primeira Páscoa, a Páscoa era celebrada d'abord la Pâque était célébrée nos céus. au ciel. A Páscoa não começou aqui. La Pâque n'a pas commencé ici. A Páscoa começou lá. La Pâque est commencée là-bas. E amanhã Et demain, avançaremos. demain nous avancerons. Yes. É por isso, D'où não é Jesus não é nossa Páscoa, Jésus n'est pas notre Pâque, mas Cristo mais Christ, é a nossa Páscoa. il est notre Pâque. Yes. Jesus. My God. Jesus é humano. Jésus est humain. A Páscoa não começa com a La humanidade. Pâque ne commence pas par l'humanité. A Páscoa começa com a divindade. La Pâque commence avec la divinité. É por isso que Paulo, conhecendo o mistério, En connaissant Paulo le disse: mystère, Cristo é a nossa Páscoa. Christ est notre Pâque. Jesus. Cristo vai ser fiel com você. Christ sera fidèle avec toi. Cristo vai te visitar. Christ va te visiter. Cristo vai te visitar. Christ va te visiter. Cristo vai te visitar. Christ va te visiter. A Páscoa não começou na La terra. Pâque n'a pas commencé sur A terre. Páscoa começou no alto. Diga A comigo, a Páscoa- Páscoa não começou na terra. La Pâque n'a pas commencé à la terre. A Páscoa começou no alto. La Pâque Pâque est commencée dans le très haut. E a Páscoa Et la Pâque traz a sua característica. impose sa caractéristique. O que é a Páscoa? Qu'est-ce qu'est la Pâque? É poder da luz C'est un pouvoir de la lumière que rompe qui rompt o poder das trevas. le pouvoir de ténèbres. Jesus. Logo, Maintenant, onde a treva, où il y a la ténèbre, precisamos da Páscoa. il faut qu'il y ait la Pâque. Jesus. A Páscoa La Pâque, é o poder da luz c'est le puissant, le pouvoir que de la lumière qui rompt o poder das trevas. le puissance de ténèbres. Assim que estás a me ouvir, Ainsi que tu m'écoutes, assim que estás a me assistir, ainsi que tu que o m'assistes, poder da luz que le rompa dessas trevas, rompe le rompa dessas trevas, rompe le ténèbre, rompa dessa maldição, rompa dessa condenação. rompe les O condamnations. teu amém não me reassusta, Ah, ton ami ne me o suffit teu amém não me ativa, pas. Ton ami ne m'attire o pas. teu amém não me anima. Ah, ton ami ne m'anime Estou a pas. decretar e declarar Je te déclare que o poder da luz, que o sistema da luz rompe o sistema das trevas, rompe o mundo das trevas, ilumina o seu universo. illumine ton univers. Aleluia. Celebra. Oh, yes. Eu estou a profetizar Je prophétise que teu universo que ton univers seja iluminado, soit illuminé. porque o onda treva Parce que là, il y a le ténèbre.
a necessidade da Páscoa. Il y a besoin de la Pâque. Essa Páscoa Cette Pâque, é a última c'est Páscoa la dernière Pâque que vai romper a tua qui va estrela. rompre ton histoire. Falei com alguém? J'ai parlé à quelqu'un. Depois desta Páscoa, Après cette Pâque, a sua estrela não terá lugar. les ténèbres auront Porque la place. esta Páscoa Parce que cette Pâque, é a Páscoa da decisão. c'est la Pâque de la É a décision. Páscoa da transição. C'est la Pâque de É a transition. Páscoa da reconciliação. C'est la Pâque de réconciliation. É a Páscoa de resgate. C'est la Pâque de É a resgate. Páscoa da C'est transição. la Pâque de transition. Porque é esse Egito que você À viu, cet Égypte que vous voyez, nunca mais o verá. vous ne le verrez plus. Jamais. Ancião Jacques, Ancien Jacques, nenhuma doença te ferirá, meu filho. aucune maladie te blessera. Nenhum. Aucune. Estou vendo ataque Je vois une attaque se transformar em se doença. transformer en Não maladie. precisa, em doença. Começando na coluna, Commençant à la colonne dos pés. jusqu'au pied. Como tá, sente dores dos pés. Comme tu sens les douleurs au pied. Está a sentir isso? Tu sens cela? É ataque que quer chegar C'est une attaque qui fait para se arriver. transformar em Pour se enfermidade. transformer en maladie. Não entrará porque está diante Ah, do n'entrera pas sacerdote. parce que tu es devant le Não entrará, sacrificateur. a maldição não entrará na La tua maldição casa, entrará para a tua nem maison. para tua esposa, nem para teus filhos. A maldição não entrará na tua casa. Estou a decretar e declarar: a maldição não entrará na tua casa. Ta maison, Em nome au nom de de Jésus. Celebra! Yo! Jesus! My God! Aleluia! Não quero profetizar, mas tudo que houver que é necessário, libera. Mais tu vois que c'est nécessaire, je libère. Lamara Sheketeyas. Yes, Father. Estou a ver uma maldição que quero preparar Je vois une maison qu'on veut préparer para paralisar o meu ancião. pour paralyser mon ancien. A feitiçaria da tua família La suite de ta reprova. famille, il échoue. Essa Páscoa é a Páscoa da transição. C'est la Pâque de la Toda maldição que eles transitaram em você, que essa maldição volta, réconciliation. que a mão de Deus transforma. Amen. Il te transforme. Essa Páscoa é a Páscoa da transição. Pâque de Estou a te transition. ver a sair no mundo das trevas Ténèbres, para o sistema da luz. Estou a te ver a sair de baixo para cima. Essa Páscoa cette Pâque, é a Páscoa da transição. c'est la Pâque de transition. Celebra! Yes! Aleluia! Labaroshata, Jesus! lekayamandorobos, Yes. liramandorobosha. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. A Páscoa não começou aqui. La Pâque n'a pas commencé ici. A Páscoa começou La Pâque avait no commencé dia que a estrela nasceu no mundo da luz. le jour que ténèbres avaient né au monde de la lumière. E havia uma necessidade Il y avait une de uma densité. dimensão da Il y luz avait une dimension de lumière para aniquilar pour annihiler a estrela le ténèbre que nasceu qui est né no mundo da luz. au monde de la lumière. Ezequiel 28. Ézéchiel 28. Assim está escrito. Vamos, 2. Verset 2. Filho do Vamos, homem. desce. Começa no 11, se não estou errado. Vamos. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Desce. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová. O Jeová vai se levantar. Jéhovah va se lever. Diga comigo, Jeová. Qui avec moi? Jéhovah. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jeová Silicano. Jéhovah. Jeová Jireh. Jéhovah. Jeová. Jéhovah. Jeová. Jesus. Yes. Olha para mim. Regarde-moi. Todos os nomes de Deus Tous les noms de Dieu foram nomes que os homens lhe atribuíram. sont les noms que les hommes l'ont E o attribué. único nome que Deus se deu a si mesmo. Le seul nom que Dieu s'est donné à lui-même. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. My God. Jeová Sabaoth não Jeová vem das Sabaoth. ações da Les terra. mêmes nations de la terre. El Shaddai. El Shaddai. Jeová Nissi. Jehovah O Nissi. Senhor é a minha Le bandeira. Seigneur est mon drapeau. Venho da ação da terra. Est venu de la terre de la terre. Jeová Jireh.
Jehová O Jireh. Senhor é meu socorro. Le Seigneur est mon O secours. Senhor é minha provisão. É ma provisão. Vem da ação da terra. Viens de la zone de la terre. Mas Jeová Sabaoth, Mais Jehová Sabaoth. Jeová chama. Jehová O Shammah. Senhor é minha Le presença. Seigneur est ma présence. Vem pela ação da terra. Viens par la Mas zone de la Jeová Sabaoth, terre. Mais Jehová Sabaoth. homem nenhum Aucun alcançou a revelação avait vu la révélation do Jeová Sabaoth. de Jehová Sabaoth. É o próprio Deus. E os seres que estão próximos dele, Eles são próximos de quando olham pela sua divindade, Quando olham sua divindade, eles adoram. eles adoram. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. O Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth. Jehová Sabaoth. Aleluia. Nesta Páscoa, En cette Pâque, Jeová Sabaoth is Jehová coming. Sabaoth, Yes. il sera là. Nesta Dans Páscoa, cette Pâque, Jeová Sabaoth Jehová ele vient. Sabaoth, Nesta dans Páscoa, cette Pâque, Jeová Sabaoth está Jehová chegando. Sabaoth, il arrive. Diga comigo, Sabaoth. Et Sabaoth. Oh, Yes, sir. Jesus. Amaroshaya. yes. Aleluia. Homem nenhum na terra. Aucun homme sur terre, Pastor Ricardo Pasteur Ricardo, teve revelação avait la do révélation mistério de mystère de Deus de Dieu da batalha. de la bataille. Aleluia. Mas aqueles que estão próximos dela, Mais celui qui sont proches de lui, os serafins, les séraphins, olharam, l'ont regardé, fixaram o olhar. l'ont fixé son O regard. ato da constância, L'acte, la constance, o ato da persistência, l'acte, la persistance, a constância la constance e a et persistência la persistance lhes levou l'avait amené a identificar à identifier a divinidade la de divinité quem está sentado et sobre de o celui trono. qui est assis dans son trône. Jesus. Santo, Saint, santo, saint, santo, saint, poderoso na batalha. puissant dans la bataille. Santo é o Senhor. Saint est le Quem é o Seigneur. Senhor? Qui est le Seigneur? Poderoso na batalha. Le puissant dans la bataille. Jeová Sabaoth, Jehová Sabaoth. le Dieu des armées. O Deus do exército. Jeová Sabaoth. Jehová Sabaoth. Jesus. Que o exército de Deus Que l'armée de Dieu entra na sua causa. entre dans ta cause. Go ahead. Allez-y. Tu és o feridor da medida, cheio de sabedoria e de perfeito em formosura. Tira a sabedoria. Sabedoria quer dizer espiritualidade. Cheio de espiritualidade. Plein de spiritualité. Go ahead. Go ahead. Lê, vamos. Estavas no Éden. Onde ele estava? Où est-ce No qu'il était? Éden. No Éden. En Éden. No mundo espiritual Au monde spirituel, existe Éden, existe Éden, existe Monte das Congregações, existe Monte, existe montagne, Sião, existe Sion, existe Cidade Grande de Deus, existe la cité de grand Dieu, existe Tabernáculo existe le Celestial. tabernacle céleste. Jesus. Go ahead. Allez-y. Jardim de Deus. Estavas aonde? Tu étais où? No Éden. En Éden. Diga comigo no Éden. Dis avec moi, en Éden. O Éden. que é o Éden? Qu'est-ce qu'est É l'Éden? universo. C'est un univers. Go ahead. Jardim de Deus. É universo de C'est Deus. l'univers de Dieu, Apreciado por Deus. apprécié par Dieu. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Todavia que você está no Une Éden, fois que tu es en Éden, foste projetado tu as été projeté para viver no Éden. pour vivre à l'Éden. Então o teu corpo Maintenant, ton corps foi programado a été à programmé luz à la lumière do ecossistema, de l'écosystème, da de atmosfera l'atmosphère do Éden. d'Éden. E a atmosfera Et l'atmosphère, é a c'est imagem l'image das pedras preciosas. des pierres précieuses. Jesus. Go ahead. Allez-y. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, carbúnculo, certo? A esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Go ahead. Tu eras querubim ungido. Agora a posição dele no Éden. Maintenant, sa position en Éden. Primeiro, D'abord, lemos nous avons lu a geolocalização. la géolocalisation. Onde Deus lhe Où Dieu estabeleceu l'avait établi no Éden. en Éden. E como é que ele Et está comment il était no Éden? en Éden? Está ligado à Il est lié atmosfera do Éden. à l'atmosphère d'Éden. A qual é a atmosfera? Quelle atmosphère? Qual é o Quel ecossistema? est l'écosystème? Pedras Des preciosas. pierres précieuses. Jesus.
Agora, Maintenant, aqui, ici, qual é a posição dela? quelle est sa position? Governador do Éden. Gouverneur d'Éden. Representante do Éden. Représentant d'Éden. Eu quero levantar a minha mão. Je vais élever ma main. Essa Páscoa Et cette Pâque vai trazer um jardim va amener un que jardin você vai governar. que tu vas gouverner. Vai trazer um Va jardim. amener un jardin. Estou a falar na qualidade do homem de Va à la Deus. qualité de Dieu. Estou a falar na qualidade da HD. Va à la qualité de Estou a falar na HD. qualidade do pastor Samuel. Va à la qualité de pasteur Samuel. Dentro desta Páscoa Dans cette há um jardim un jardin que você será estabelecido sera établi para a sua satisfação, ta satisfação, para a sua paz, pour ta paix, para a sua harmonia. pour ton harmonie. Receba teu jardim. Reçois ton jardin. A Páscoa é um caminho La Pâque est un que te chemin introduz no teu qui jardim. t'introduit dans ton jardin. Oh, Aleluia. Vamos, Tu eras querubim ungido para proteger diga comigo a posição. Dieu veut prendre la position. position. e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. A posição dela Sa é da position governação. était le gouvernement. Então não vive onde estão os outros. Maintenant, ne vis pas là où sont les autres. Tens acesso Tu as l'accès do Monte Santo. des montagnes saintes. É lá C'est là-bas, o lugar la place que eu preciso te ver para a tua pour satisfação. ta satisfaction. Vamos. De Deus estavas. No meio das pedras afogueadas. E o Monte andavas. Santo de Deus é composta Alors, ça, c'est quoi? C'est de comme pedras afogueadas. des pierres éclatantes. Yes. Pedras acesas. Des pierres éclatantes. Pedras ferventes. Des pierres qui Pedras brûlaient. de fogo. Les pierres de feu. Mas tu andavas sobre elas. Mais tu marchais sur elles. Vamos. Perfeito eras nos teus caminhos. Por que tu andavas sobre elas? Pourquoi tu marchais? Porque tinhas alcançado a dimensão da Parce que maturidade. tu avais la dimension de la maturité. Tu eras perfeito. Tu étais parfait. E a perfeição Et la perfection te dá posição te donne la no position mundo dos au espíritos. monde des esprits. A perfeição La perfection te dá posição donne la no position mundo au espiritual. monde spirituel. É busca a perfeição. Chercher la perfection. Deus olhou para Abraão. Il y avait regardé O Abraham. que eu vou cumprir com você Je vais accomplir pour está avec toi. ligado à perfeição. C'est lié à la perfection. Abraão, seja perfeito. sois parfait. Alcança a perfeição. Arriver à la Porque a perfection. perfeição Parce que la te perfection dará a posição donnera la de position pai das nações, des pères des de nations, pai da fé. des pères de la foi. Jesus. Vamos. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual é a iniquidade que se achou? Quelle iniquité s'est trouvée en lui? Na multiplicação do teu comércio. Oh, então lá nos. Olha para mim. Regarde-moi. Tudo que estamos a ler, Tout ce que nous lisons, antes do mundo existir, que c'est avant que le monde existe. antes do homem existir, Avant que l'homme existe. antes da terra existir. Avant que la terre existe. Tudo que estamos a Tout ce ler que nous lisons ici, está acontecendo lá. c'est ce produit là-bas. Jesus. E olha o que acontece. Regarde qu'est-ce qui arrive. Lá Là, tinha là-bas, comércio. il y avait un É commerce. por isso que eu vos disse C'est ça que je vous avais que o dit. mundo espiritual Le monde spirituel se caracteriza se caractérise como mundo de comércio. comme un monde de commerce. Quando falamos do mundo do comércio, Quand on parle du monde du commerce, falamos de vendedor, nous parlons des vendeurs, falamos de nous comprador, parlons d'acheteurs, falamos do preço. nous parlons du prix. No mundo da feitiçaria Au monde de la sorcellerie, existe tudo isso. existe tout cela. Mamãe, existe vendedor, Il y a les vendeurs, existe il y a comprador, aussi l'acheteur. existe Il preço. y a aussi un prix. Cada tem preço. Chacun a son Olha para prix. mim. O Regarde-moi, preço le prix do sangue du sang de uma virgem d'une vierge não é mesma. n'est pas le même. O valor La valeur do sangue du sang de mãe de filho. d'une mère O d'enfant. valor La valeur do sangue du sang do primeiro filho de première não é année mesma n'est pas le même do que o valor do avec sangue la valeur du sang do segundo du filho. deuxième. O valor do sangue La valeur du sang do último filho du dernier fils não é année mesma n'est pas le même do que o valor do que la sangue valeur du sang do terceiro filho. du troisième fils. My God. O mundo espiritual Le monde spirituel, é um mundo de valor, c'est un monde de é valeur. um mundo de comércio. C'est un monde de commerce. Mas eu quero anunciar: Mais je vais l'annoncer. se estás numa praça, Si tu es dans eu un estou a marché, decretar e declarar: je te déclare, essa Páscoa cette é Pâque, Páscoa de resgate. cette Pâque de rachat, Que Deus estenda a mão que dela, Dieu étende sa te main, arranca da praça noturna, t'arrache du marché de te Dieu, arranca da praça noturna. t'arrache du marché Se de teu Dieu, casamento está numa praça noturna, que Deus te arranca. Se estás numa loja noturna, que Deus te arranca. Estou a decretar e declarar: sai da praça noturna, sai da loja noturna, em nome de Jésus. Celebra! Já estou a terminar, vamos?
J'ai fini, allez. Se encheu o teu interior de violência e pecaste. Por causa do comércio, À cause du commerce, tornou-se violento. tu es devenu violent. E ele pecou. Il avait péché. Olha para mim. Regarde-moi. Ele pecou. Il avait péché. E olha o que é que segue, vai. Qu'est-ce qui arrive? Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Olha para mim. Ele estava no jardim. Il était au jardin. A natureza do jardim, La nature du jardin. pedras preciosas. Pierre précieux. A posição do jardim, La position du jardin. governador, Gouverneur. representante. Représentant. Então, como você representa jardim, Comme tu représentes le o jardin, meu encontro com você mon rencontre avec toi, é no Monte Santo, c'est dans la montagne sainte. gabinete do relatório. Le bureau là où tu vas donner les rapports. Jesus. E sabe o que? Tu sais quoi? Ele vai ao Monte Santo Il part à la montagne sainte para apresentar a Deus pour présenter à Dieu o estado do Éden. l'état d'Éden. Como é que as pessoas estão lá? Comment les gens sont là-bas? Como é que o país está Comment le desenvolvendo? pays se développe? Como é que as políticas estão Comment les desenvolvendo? politiques se développent? Qual é o nível de progresso? Quel est le niveau de progrès? Como é que os homens estão a encarar Comment les hommes regardent tout os cela? interesses divinos? Les intérêts divins. E sabe o que? C'est quoi? Ele fez o Éden, Il avait fait o l'Éden, lugar do seu comércio, la place de son commerce, por causa da sua sabedoria. à cause de sa sagesse. A sabedoria e a La espiritualidade, sagesse spirituelle, por causa da sua espiritualidade. à cause de sa spiritualité. E olha para mim, Et regarde-moi, o que é que acontece? qu'est-ce qui arrive? Deus disse, Dieu dit, vou te tirar no Monte Santo. je vais te Lê. déplacer de la montagne sainte. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Lê 18, termina. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria ou a tua espiritualidade por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Olha para mim. Regarde-moi. Quando Lucifer peca, Quand Lucifer pêche, Deus não lhe expulsou diretamente. Dieu n'a pas les chassé directement. Non. Deus lhe repreendeu. Dieu l'avait Deus lhe réprimé. tirou as funções. Dieu l'avait enlevé les fonctions. Disse a partir de Et hoje, à partir d'aujourd'hui, ficarás no Éden. tu resteras en Éden. O pecado que você Le cometeu péché qu'il avait commis, fechou a porta do il avait Monte fermé Santo. la porte de montagne sainte. E o que é que ele fez? Qu'est-ce qu'il avait fait? Lá Là-bas, começou a il traficar. commence maintenant à trafiquer. Começou a traficar. Il commence à trafiquer maintenant. Começou a traficar. Il commence à trafiquer. Começou a traficar. Il commence à trafiquer. Começou a traficar. Il commence à trafiquer. Então o que é que Lucifer Et qu'est-ce que fez? Lucifer avait fait? Abominou o Éden. Ah, il avait mis l'aide à l'abomination. Sujou Éden. Il avait sali l'Éden. Jesus. Lê 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Profanaste o santuário do Éden. Pour venir le sanctuaire d'Éden. Vamos. Eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, Olha para aos olhos de todos os que te veem. Quando ele danifica Quand il danifie, Labarache, my God, Jesus. o Éden, l'Éden, Deus decidiu Dieu décida reparar Éden. réparer l'Éden. Porque Éden Parce que Éden já estava danificado. était déjà danifié. O Éden. L'Éden. Mama, sai das igrejas que vos prega a Sont Páscoa des églises qu'on prêche la na Pâque, naturalidade. la naturalité. Estou te pregar Je te prêche a essência da Páscoa. l'essence de la A Pâque. espiritualidade da La Páscoa. spiritualité de la Pâque. Estou a resumir em 30 Je minutos. résume ça en 30 minutes. Éden sujou. Éden était sale. Éden ficou impuro. Éden est devenu Éden impur. ficou injusto. Éden est devenu injuste. Deus disse, só tem que reparar J'ai dit, Éden. ok, je dois réparer l'Éden. Jesus. Como é que eu vou reparar Comment je vais Éden? réparer l'Éden? A Páscoa. La Pâque. Jesus. Yes. Aleluia. Amen. A Páscoa. La Pâque. Apocalipse 11. Apocalypse 12, 11. verset 12, verset 11. Vamos, filho. Estou a terminar, vamos. Apocalipse 12, 11. Assim está escrito. E eles o venceram pelo... Logo Deus decidiu reparar. Dès que décida de E réparer, reparar a Páscoa. Reparar o Éden et réparer l'Éden, é expulsar c'est a expulser essência do iníquo. l'essence de l'iniquité. Jesus.
Eu quero anunciar. Je vais l'annoncer. A iniquidade não passará nessa Páscoa. L'iniquité ne passera pas. Yes. A iniquidade não passará nessa Páscoa. L'iniquité Yes, ne passera pas par Diga cette comigo. Pâque. Dis avec moi, Reparar o Éden réparer l'Éden, é apagar c'est effacer a iniquidade. l'iniquité. Diga para mim, pastor, Dis avec ma pasteur, o que é iniquidade? qu'est-ce qu'est l'iniquité? Olha para mim. Regarde-moi. Jesus. Regarde. Uau. Yes. Estou a ver coisas. Estou a balançar assim, Je vois que profetizo. je ou balance, avanço. je parle ou pas. Je vois des Estou a choses. pesar o que eu estou a ver. Je peux ce que je vois. Jesus. Ok, vou pregar. Toda iniquidade, Toute iniquité, a iniquidade é pecado. l'iniquité est un péché. Mas nem todo pecado é a Mais iniquidade. pas tout péché est l'iniquité. Quando se fala de iniquidade, Quand on parle d'iniquité, está se falar apenas do pecado. on parle seulement du péché. Está se falar da deformação On parle genética. de la A déformation génétique. perca da essência. La perte Estamos a falar de d'essence. de uma perversidade. On parle d'une perversité. Deus lhe conhece assim. Je le connais comme ça. Nasce uma natureza nele Il que y a ele une muda. naturesse en lui qui le change. Aquela natureza que ele mudou Cette naturesse qui é avait a changé, iniquidade. c'est l'iniquité. E o pecado Et le péché, se confessa. on confesse. A iniquidade Et se l'iniquité, trata. on paye. Jesus. Posso repetir? Je peux répéter? O pecado Le péché, se confessa. on confesse. Mas iniquidade Mais l'iniquité, se trata. on traite cela. Todo aquele que confessar, Tout ce qui confessera, o Senhor é fiel, digo, le não Seigneur serait perdoar. fidèle pour le pardonner. Confessai vossas culpas uns aos outros. Confessez vos culpabilités les uns Mas a les autres. iniquidade Mais l'iniquité já não é confessão. n'est plus la confession. A iniquidade L'iniquité, é tratamento. c'est un traitement qu'il faut. É tratamento. C'est un traitement qu'il faut. Olha para mim. Regarde-moi. O pecado, Le péché é resultado do Le desejo. péché est résultat du désir. A iniquidade L'iniquité, é o gosto. c'est le goût. Posso explicar a Tu peux iniquidade? expliquer l'iniquité? Yes. Posso explicar a Tu peux iniquidade? expliquer- Amen. Yes, papa. Uau. Posso explicar? Amen, Amen. papa. Je peux expliquer. Ok. Ok. Eu estive em Luanda. J'étais à Luanda. O apóstolo olhou para mim L'apôtre m'avait regardé pelo telefone par téléphone. e disse: Ah, pastor, Il dit, ah, pasteur, mestre Sala, maître Sala. tá? Eu disse: Está. Il dit, il est. Tenho saudade J'ai de voltar a nostalgie beber o sumo dele. de rentrer à boire Aquele homem sabe fazer son sumo. jus. Cet homme-là, il Está sait falando faire de le jus. quê? Il parle de qui? Está falando de ancião Sanda. Il parle d'ancien Sanda. Ancião Sanda, Ancien ele Sanda fez sumo. avait fait un Quando jus. ele tomou o sumo, Quand il avait pris le ele jus, disse: Não, il dit non. nunca bebi o sumo. Je n'ai jamais desse. pris un jus comme ceci. E o gosto do sumo. Et le goût du jus, A eventualidade passou, l'éventualité est passée, o tempo passou, le temps est passé, mas o gosto ficou. mais le goût est resté. Aquele gosto Le goût là, é a c'est iniquidade. l'iniquité. Jesus. Olha para mim. Regarde-moi. Quando o homem peca, Quand l'homme pêche, o ato de pecar, l'acte de péché, o prazer de pecar le ficou plaisir nele. de péché qui est resté en lui, É a iniquidade. c'est l'iniquité. Olha para mim. Regarde-moi, Eu sou virgem. je suis vierge. A minha filha Levita é virgem. Ma fille Lévite, elle est vierge. Você me entende, vai filha? Venez. É virgem. Elle est vierge. Eu vou conquistar ela. Je vais la conquérir. Eu não tenho experiência do Je n'ai sexo. pas le pirate du sexe. Ela não tem Elle experiência n'a do pas le pirate sexo. du sexe. Quando vamos nos fundir, Quand nous allons nous o ajouter, prazer que vamos le gostar, plaisir que nous allons haverá produire, arrependimento. il y aura une Porque repentance. não é momento. Ça n'est pas le moment. Mas o prazer, Mais le plaisir, o ato terminou, l'acte est fini, ela vai elle voltar va rentrer com prazer avec le plaisir do ato. de l'acte. Eu ficarei Je resterai aussi com prazer do avec ato. le plaisir de l'acte. Aquele prazer Le plaisir é là, que me fará ce qui me fera que a noite que, escondida, que dans le que eu cachot, corre de novo. je cours encore. Jesus. a iniquidade L'iniquité, é uma natureza em você c'est une nature en que te toi torna escravo qui te rend esclave do mesmo problema. de même problème. Olha a cegueira dos Regarde pastores. l'aveuglement des Vai pasteurs. vir alguém. Pour venir à quelqu'un. Pastor, eu pequei. J'ai péché. Me envolvi com tal Je fulano. me suis jeté avec Fica de elle. joelho. Mais agenouille-toi. Deus te perdoa. Que Dieu te pardonne. Todo aquele confessar Tout ce qui va é confesser, perdoado. il est O pardonné. espírito de imoralidade sexual. L'esprit de matin Toma. maman. O pecado confessou. Le péché veut Deus confesser. lhe perdoa. Dieu l'avait pardonné. Agora, depois da Mais confissão, après la confession, vamos tratar a nous iniquidade. allons traiter maintenant E o l'iniquité.
tratamento da Le iniquidade traitement de l'iniquité, é a libertação. c'est la délivrance. Yes. Wow. Eu tenho que libertar Il doit délivrer o corpo dela son corps daquele desejo, de ce désir, daquele de prazer. ce plaisir-là. É por isso, É por o cela, bem que eu quero fazer, le bien que je veux faire, não faço. je ne le fais pas. Mas o mal que eu não Mais quero, le mal que je ne fais esse pas, mal eu faço. esse mal je le Se eu fais. quero fazer bem, Je veux faire du bien, não je faço. ne fais pas. Então o mal que eu não quero Je ne fazer, veux pas faire, estou a fazer. je le fais. Esse mal não sou eu. mal, c'est pas Mas moi. quem está a fazer, Qui fait cela? eu já sei. Je sais. Há uma lei no meu Il y a sangue une loi dans mon que me sang empurra para fazer que me o pousse mal a faire du mal, que eu não quero. que je ne veux pas. Aquele Ce prazer. plaisir-là. Jesus. My God. Aleluia. Iniquidade. Iniquité. Essa Páscoa Cette Pâque vai apagar a tua va iniquidade. effacer ton Yes, sir. iniquité. Alguém me entendeu? Tu as compris? Vai apagar a Va iniquidade. effacer sir. l'iniquité. Deus disse: vamos J'ai resolver. dit, nous allons résoudre. Só que para resolver, Là, pour résoudre, eu preciso apagar. il faut effacer. E olha para mim. Regarde-moi. E a natureza que nasceu no Et Lucifer la nature qui est née à Lucifer, lhe deu uma outra imagem. elle avait donné une autre image. É isso que Deus está C'est chamando. ce que Dieu appelle Fogo que saiu no meio de ti un feu qui est sorti au e milieu de toi, consumiu o que você era. qui avait consommé ce que tu étais. Jesus. E sabe o que é que eu vou fazer? Ce que je vais faire, Vou te expulsar. je vais t'expulser. Aí agora, Là maintenant, Apocalipse 12, 7. Apocalypse 12 aussi. Houve uma grande Il y avait batalha une grande bataille no céu au ciel entre o entre dragão le dragon e os seus et anjos ses anges e arcanjo et, Miguel et Michel, archan, e os seus anjos. avec ses anges. A batalha está a ocorrer. La bataille se A produit. batalha está a ocorrer. La bataille se produit. Não é dia, Pas un jour, não é 2 dias, pas 2 jours, não é 3 pas dias, 3 jours, não é 4 pas dias. 4 jours. A batalha está a ocorrer. La bataille se produit. E a Bíblia diz La Bible dit que eles, que eux, versículo 11, vamos. verset 11, A Bíblia diz: la Bible dit, calma, a attention, batalha está a ocorrer. la bataille se produit. Mas é preciso vencer a Mais batalha. il faut qu'on vaincre Olha pra la mim. bataille. Regarde-moi. No mundo espiritual Au monde existem spirituel, leis. existe des lois. Você não vence Tu ne vaincras um pas principado un de dominateur qualquer maneira no avec território dele. n'importe quelle façon dans son territoire. E a batalha está a ocorrer Et onde? la bataille se produit où? No Éden, En Éden, no território de Lucifer. au territoire de Lucifer. Onde arcanjo Miguel Où l'archange Michael não é dono do território. n'est pas propriétaire du territoire. Ele foi enviado Il était envoyé para tratar a pour iniquidade. traiter l'iniquité. Na terra não pode haver iniquidade. La terre ne peut pas avoir l'iniquité. Cada vez que a terra torna iníqua, Chaque fois que la terre Deus devient destrói a terra. Dieu détruit la por que terre. Deus destruiu a terra do Pourquoi Noé? Dieu avait détruit la terre de Noé? iniquidade. L'iniquité. Jesus. Vamos tratar o Éden. Nous allons traiter maintenant l'Éden. Miguel Michael, expulsa esse homem. expulsez cet homme-là. Só que Maintenant, onde Miguel está aí, où Michael part, mamãe, maman, é, c'est é o território de Lucifer. c'est le territoire de Lucifer. Aí, Là, para Miguel vencer, pour Michael puisse vaincre, ou vida ou morte. ou bien vie ou vie Não ou lê mort. parte A. Lisez la partie Não lê A. parte A. Lisez la partie A. Lê a partir de e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida Ils n'ont pas aimé leur vie até a morte. jusqu'à la mort. A batalha La bataille está lhes levar, está L'amène determinada entre a vida déterminé ou morte. entre vie et sabe o que mort. é que ele fez? Et qu'est-ce qu'il avait fait? Engajou o testemunho. Il avait engagé le O témoin. testemunho é que Le témoin, c'est quoi? legalidade da sua penetração. L'égalité de sa Fui pénétration. enviado. J'ai été envoyé. Fui ordenado. J'ai été ordonné. Fui enviado. J'ai été envoyé. E quem me enviou Celui qui m'avait é envoyé maior do que você. é maior que toi. Não honra de qualquer Ne maneira. prie pas de n'importe quelle façon. Jesus. My God. A Aleluia. igreja te ensinou L'église a vai única ensinar oração la seule Rabochatayaba. prière, A única oração la seule é bater as prière, mãos. c'est taper Deus, les mains. Deus, Dieu, demônio sai. Dieu, Deus, demônio a coisa não é Il demônio y a des sai. pas de démon sort. My God. O que é que te introduziu? Qu'est-ce que tu avais introduit? De onde vem a sua autoridade? D'où vient ton autorité? Engaja a autoridade do teu pai. Engage a autoridade do teu pai. Engaja a autoridade da sua autoridade. Engage a É autoridade por do teu isso, pai. não C'est pour fica aos pés de alguém que não Laisse tem um pas pai. au père de quelqu'un qui n'a pas Porque a un père. autoridade dele é fraca. Que son autorité est faible. Jesus. Aleluia. Mamãe, Maman, tem batalha. il y a des batailles. Aí,
Là, não é seu temor, n'est pas ta não é sua crainte, santificação, n'est pas ta não é sanctification, tua pureza. c'est pas ta pureté. Você é temente, Tu você é es saint, santo, tu es saint, mas nesse nível da mais dans batalha, ce niveau de bataille, não é tua n'est santificação, pas ta sanctification, não é tua pureza. n'est pas ta pureté. Aí, Là, você tem que conhecer os segredos. tu dois connaître le secret. Alléluia. Yes. Bill Clinton dizia, Bill Clinton disait, a mesma metodologia la même méthodologie aplicada por N circunstâncias appliquée pour plusieurs circonstances te dará o mesmo te resultado. donnera le même O résultat. que levará à mudança Ce qui amènera le changement, é a metodologia. c'est la méthodologie. Papa, Baba, eles o venceram ils ont vaincu pelo seu testemunho. par leur témoignage. Témoignage de Par quem? son témoignage. Témoignage de qui? De que eles delegou. De celui qui l'avait délégué. Alléluia. Jacob Jacob olhou para Labão. avait regardé à Laban. Nessa batalha Dans com cette Labão, bataille avec Laban, o meu temor já não é ah, suficiente. ma crainte n'est plus suffisante. Jacob se recordou do Jó. Jacob se rappelle. Jó tinha seu Que temor. Job avait sa Jó crainte. tinha sua santificação. Jó avait sa santification. Jó tinha sua retidão. Jó avec Mas sa droiture. mesmo com seu temor, Mais même avec sa crainte, com sua santidade, avec sa sainteté, com a sua pureza, avec sa o pureté, mundo dos le espíritos monde des esprits lhe feriu. l'avait blessé. Jacob disse aqui Jacob dit ici, com Labão. ici avec É Laban, outra arma. c'est une autre arme. Labão, Laban, tu, toi, vou te colocar no teu lugar. je vais te mettre dans ta place. Você Toi, é um iníquo, tu es é um homem ruim. Tu es un homme Me mauvais. trataste mal. Tu m'as traité du mal. Está a invocar a justiça. Il invoque la justice. Reduziste Il tu avait meu réduit salário mon salaire 10 vezes. 10 fois. Mas aqui, Mais ici, não. non. Estou a invocar agora J'invoque maintenant o temor de Isaac, la crainte d'Isaac, a santidade de la Isaac sainteté e d'Isaac Deus do meu pai. et Dieu de mon Père. A vitória será La consumada. victoire sera consumée. Eu quero anunciar a Il alguém. va annoncer à quelqu'un. Não sairás Ne sortira na pas casa do Labão à la maison de com a Laban pobreza. avec la pauvreté. Não sairás na feitiçaria dos teus pais com a pobreza. Tu sairás com a riqueza. Tu sairás com sucesso. Tu sairás com fama. Tu sairás com elevação. Tu sairás com brilho. avec un brilho. Yes. Mas Yes. qual é o caminho? Quel est le chemin? Existe Et batalha. toutes les batailles. Não é você. Ce n'est pas toi. É a santidade do teu pai. Et la sainteté de ton É a Père. pureza do teu C'est la pai. pureté de ton Père. É o temor do teu La pai. crainte de ton Père. Naquela situação, Dans cette situation-là, Jacob disse: Jacob dit, aqui ici, já não é eu. ce n'est plus moi. Onde está o temor de Où toute la Isaac? crainte d'Isaac? Onde está a Où santidade toute de la Isaac? sainteté d'Isaac? Onde está a pureza Où de toute la Isaac? pureté d'Isaac? Onde está o Deus do meu Où tout le pai? Dieu de Eu mon quero lhe Père? garantir Je veux le garantir que nessa instrução que dans cette instruction, o Leviatão vai te ouvir. Léviathan va te- O Jericó vai abrir. Jéricho va O Jericó vai abrir. Jéricho va- O Jordão vai abrir. Jourdain va O Jordão vai abrir. Jourdain va- O Jericó vai cair. Jéricho Porque tombera. você engajou Vous avez engagé o Deus de Elias. le Dieu de ton Père, le Dieu d'Élie. Yes. Alléluia. Olha para mim. Regarde-moi. Você está Tu es num pai espiritual dans un bon père spirituel que ninguém lhe impõe as mãos para qui lhe personne n'impose les mains. Ninguém. Personne. Você está num pai espiritual Dieu a un père que spirituel ninguém senta com ele qui peut s'asseoir avec lui para lhe dizer assim: pour lui dire ceci. não faz isso. Ne fais pas ça. Estás a pecar. Tu pêches. Não faz isso. Ne fais pas ça. Você está diante de um pai. Tu es devant un père. Ele é Melquisedeque. Il est Melchizedek. My God. Ele está te proibindo Il que te você dit- não pode abrir igreja por você Pas ouvir sonhar. le- Ah, Mas ele abriu igreja il pelo avait som. écrit- ouvrir les gars avec Quer dizer, só valeu para ele. Pour lui Para seulement, você não. mais pour toi non. Você está por debaixo de um pai. Tu es Mama, sous a un père. vida é preciosa. Mama, la vie é Não é preciosa. coisa de sentimento. É pas chose de É preciso sentimento. crescer no Il conhecimento. faut garder la connaissance. Porque olha para mim, a Regarde-moi. iniquidade não é vencida pela oração. L'iniquité n'est pas vécue par A la prière. iniquidade é vencida na batalha espiritual. L'iniquité est vécue E na a batalha evidência da Et les vitória places de victoire, é o conhecimento c'est la connaissance do mundo onde você está atachado. du monde là où tu es attaché. Você é do mundo da luz. Tu es du monde de lumière. O que é que rege o mundo da luz? Qu'est-ce qui reste le monde de la lumière? Senão um anjo que vem para te abençoar. S'il n'y a pas un ange qui vient pour te O bénir. príncipe da aldeia lhe prisiona. Le prince du village l'avait emprisonné. Daniel,
Daniel. Deus mandou o anjo. Dieu avait envoyé l'ange. Espírito disse: anjo, não Et passa. puis il dit, l'ange ne passe E pas. não vais voltar para Deus. Tu ne vas pas rentrer aussi à Dieu. Estás preso. Ah, tu es O prise. mundo espiritual Monde spirituel, é mundo de leis. c'est monde de loi. Cuidado. Attention. Alguém que não respeita os homens de Deus. Quelqu'un qui ne respecte pas les Não hommes de respeita Dieu. até a pessoa que lhe Ne consagrou. respecte pas la personne qui l'avait consacré. Mas ele quer que você lhe respeite. Mais il veut que tu le O respectes. temor dele vai te levar aonde? Sa crainte va t'amener A où? santidade dele vai te levar Sa aonde? sainteté va t'amener A où? pureza dele vai te levar Sa aonde? pureté va t'amener où? Olhem para mim. Regarde-moi. Pastor Casimiro olhou para mim. Parce que tu m'avais regardé, Disse: nunca celebra casamento. ne célèbre jamais le mariage. E um amigo pastor me Un disse: ami pasteur m'avait dit, ah, não liga isso. ah, ne te préoccupe pas. Você de tem mais ça. nome na cidade do que Ah, ele. tu as plus de noms là. Você tem mais povo do que ele. Ah, tu as plus de peuple que Você, lui. a igreja dele ainda é da Madeira. Ah, son église est Eu encore olhei, quoi? apesar de eu ter mais nome do que ele. Malgré que j'ai plus de noms avec lui. Apesar de eu ter igreja mais edificada Malgré do que que j'ai ele. une église bien édifiée Mas que lui. ele Mais lui, é um pai. il est le père. Não celebrarei o Je ne casamento. célébrerai pas le mariage. E vocês me viram Et aqui. vous voyez, vous me voyez ici. Apesar En train de da célébrer. minha igreja ser tão uma Malgré igreja que mon église gloriosa, est une église, todos os casamentos, tous les mariages, ele tinha que vir. il devrait venir. E um belo dia ele olhou. Et un beau jour, je m'avais regardé. Disse: a partir de Et hoje, à partir d'aujourd'hui, estou te liberar. je te libère. Pode celebrar o Tu peux casamento. célébrer les E eu mariages. subi no altar. J'ai monté à l'hôtel. Vos disse: J'avais o dit, pai já me liberou. le père m'avait libéré. Posso Yes. celebrar Je casamento. peux célébrer le mariage. O mundo espiritual Le monde spirituel, é mundo de leis. c'est un monde de loi. Quer vencer no mundo Celui qui espiritual? vaincra au monde spirituel Conhece as leis que governam o céu. connaît les lois qui gouvernent le ciel. Quem é pai espiritual da pessoa que te impõe as mãos? Que le père peut-être la personne qui t'impose Qual la é a main. relação que ele tem com o pai dele? Quelle est la relation qu'il a avec son père? Como é que ele abriu a igreja? Comment il avait ouvert A igreja l'église? não se abre por som. L'église, on ne s'ouvre pas les A rêves. igreja se abre pela delegação. L'église s'ouvre par la délégation. Papa, sou um dos pioneiros je suis l'un des pionniers da minha geração. de ma génération. Está aí, irmão Ngola. Voilà, frère Ngola. Sou um dos pioneiros Je suis l'un des pionniers da minha geração de ma génération nessa cidade. dans cette ville. Yes. Eu vi J'avais vu. todas as igrejas pentecostais Toute lá nascer. l'église pentecôtiste sont en train de naître. Todo pastor jovem que você está vendo, Tous les pasteurs jeunes que tu vois, eu lhes recebi. je les avais reçus. Todo pastor jovem Tous les pasteurs jeunes que você vê nessa que cidade, vous voyez dans cette ville, eu lhes recebi. je les avais reçus. E aí, irmão Ngola, eu lhes Voilà. recebi. Ngola, il est là. Je l'avais Eu lhes reçu. dei aulas. J'avais enseigné. Yes. Eu era Papa, sou um pai da minha geração. Je suis un père de ma génération. Yes. Amen. Jesus. My God. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, my God. Yes, sir. Hallelujah. Yes. Onde está a minha força? Où se trouve ma force? Eu dava aula aos filhos. J'ai donné Já não des dou cours eu. Eu dizia avec para mes enfants. eles: Je leur Pastor disais, Samuel não é forte. Pasteur Samuel n'est pas fort. O que me faz ser forte Ce qui me fait c'est fort, é a capacidade c'est la que capacité eu tenho que j'ai de observar os d'observer les princípios. principes. Yes, sir. Yes. Quando você está por debaixo do indisciplinado, Quand tu es sous a un Bíblia diz: indiscipliné, sai no meio la dele, Bible povo dit, meu, sors au milieu d'eux para você não ser participante. pour que tu ne sois pas participant. Se Miguel Si Michael não conhecesse n'a pas connu as leis, les lois, perderia. il perdrait la bataille. Sabe? Et tu sais, Invocou o temor, il avait invoqué la crainte. invocou a legalidade Il avait daquele. invoqué la légalité. Mas a legalidade está Mais resistindo. la légalité résiste. Labarache. Yes. Jesus. É por isso. C'est pour Papa, ça. existem pessoas que carregam autoridade, Les gens qui apportent des autorités, mesmo pelo telefone, même par téléphone, declarou palavras il coisas. avait déclaré des fois des choses changent. Como é que a mulher de Orlando vai ressuscitar? Comment la femme d'Orlando va 2 horas estou ressusciter? na minha casa, ele está na casa. À 2 heures chez moi, il est Está me aussi chez ligar a lui. chorar. Il m'appelle en pleurant. Pastor, a minha mulher já morreu. Je passe ma femme Como est é que eu vou morte. falar na minha sogra que a Comment mulher je já vais morreu? parler à ma belle-mère? Eu estou lhe dizendo, fica calmo. J'ai dit, sois calme. Tens um pai. Tu as un père. Estou a declarar uma Et je palavra. déclare un E a mot. pessoa volta à Et la vida. personne rentre à la vie. Eu subi aqui no altar, J'ai monté ici à l'hôtel. preguei J'avais prêché sobre o poder de Deus. sur le pouvoir de la puissance Ao de Dieu. sair. En sortant, Casal un couple me interpelaram na porta. m'avait interpellé à la porte. Me deitaram criança aqui. M'avait jeté l'enfant ici. Criança está morta. L'enfant est mort. Eu olhei para a criança. J'avais regardé l'enfant. Eu disse, uau. Et dit, waouh.
Se orar que vou Si escandalizar a je família. vais scandaliser la famille. Entramos Nous avons entré no escritório. au bureau. Perguntei à mãe, J'ai demandé à la mère. qual é o nome da Quel nom de la criança? fille? Me deu o nome. M'avait donné le nom. Os filhos estavam aqui Les filles sentados. étaient ici assises. Eu levei a criança no escritório, J'avais amené enfant au bureau. acompanhado com o evangelista Encore par José. évangéliste Joseph. Fiquei de joelho. Je me suis agenouillé. Comecei, peguei, toquei ele no peito. Il avait touché à sa poitrine. Chamei por nome. Il avait appelé par son nom. A criança liberou fogo. L'enfant avait libéré le souffle. Yes, sir. Abri o escritório. Il avait ouvert le bureau. Coloquei a criança de pé. Il avait mis l'enfant debout. Peguei a Il criança. avait pris Os à la pais main. estavam aqui. Les parents étaient A ici, chorar. en train de pleurer. Logo que viram o filho Dès qu'ils ont ali, vu l'enfant, mais se detonou. la mort s'est jetait. Está aqui vosso filho. Et voici Yes. votre fille. Jesus. Comment ça? Hallelujah. Alguém me ligou às madrugadas. Quelqu'un m'avait appelé à l'aube. Poxa, a mulher está possuída. Parce que ma femme est possédée. Coloca telefone. Mais le téléphone, Declarei palavra. j'ai avait déclaré le Chamei nom. por nome. Elle va parler par son nom. A pessoa vem à vida. La personne est venue en vie. Ah, pastor, visto que é, Ah, vous avez vu quoi? não vou relatar aqui. Je ne vais pas relater ici. Ele disse, vem no culto, eu vou orar para ti. pessoal. Venez au culte, je vais prier pour vous. Você terá autoridade. Tu auras l'autorité. Não corre, Ne courez pas, step by step. doucement. Eu sou pior, eu sou o primeiro de todos os jovens, Je suis le premier de tous les jeunes. mas eles avançaram a abrir as Mais igrejas. ils ont avancé à ouvrir les églises. Mas eu esperei. Mais j'ai attendu. Até que um pai me colocasse no altar. Jusqu'à un père me posait à Eu l'hôtel. disse à igreja, vamos Me orar dit para l'église, ele. nous allons prier pour lui. E ele levantou e disse, Il avait élevé sa main et dit, allez, Deus vai com você. et Dieu va avec toi. As portas se abrem. Les portes s'ouvrent. Eu hoje sou o que sou. Et lui, je suis ce que je suis. Tem pessoas que você não pode Il y a combater des gens qui ne peuvent pas combattre porque não anda sozinho. parce qu'ils ne marchent pas seuls. Tem um céu que lhes acompanha. Il y a Yes. c'est E le- você vê, Là, tu vois, a minha mente é aberta ma mentalité est ouverte. no mundo dos espíritos. Le monde des esprits. Papa, sou um excelente pregador. Je suis un excellent Mas prédicateur. não me Amen. vangloria para isso. Mais je ne fais pas, je Todavia, ne me lève pas à ça. o que Toutefois, m'importa ce qui m'importe, que Cristo seja que pregado. Christ Yes. soit prêché. Não é Jesus. Pas Jésus. Paulo não nos ensinou a Paul pregar n'avait pas Jesus. pensé à prêcher Jésus. Paulo disse o que nos importa. Paul dit ce qui nous importe, Que Cristo que Christ seja pregado. soit prêché. Hallelujah. Acompanhei a mensagem do pastor Duda. J'ai compris le message de partir d'où? Pregou os 4 níveis Il avait prêché les 4 niveaux. da vida de um homem La vie de l'homme na terra. à la terre. 4 dimensões Les 4 que a dimensions igreja tem que que viver l'église doit vivre. até arrebatamento. Et jusqu'au enlèvement. É no relacionamento Et le relationnement de Elia d'Élie a Eliseu. jusqu'à Élisée. Antes de Eliseu Avant Élisée. ver Elias ser arrebatado, Voir Élie être enlevé. eles passaram 4 Ils ont estágios: passé à un stage Gigal, de Kigal, Betel, Bethel, Jericó, Jéricho, Jordão. Jourdain. Yes. Se não atravessar o Jordão, C'est pas traverser le Jourdain. o arrebatamento não virá. L'enlèvement ne viendra plus. Gigal plus. Kigal, é a salvação. Gilgal, c'est le salut. Betel Bethel, é arrependimento. c'est la repentance. Casa de Deus. Maison de Dieu. Jericó, Jéricho, batalha espiritual. bataille spirituelle. Porque paredes, Parce que c'est le mur. prisões Les prisons devem cair. doivent tomber. E Jericó Et Jéricho, é o momento de comandar os c'est anjos. le moment de commander les anges. O mundo espiritual está a Le teu monde controle. spirituel est à ton contrôle. Jesus. E há igrejas Et il y a des églises que trabalham no Betel, no Gigal. qui travaillent seulement à Gilgal. Só prega a salvação. Ils prêchent seulement le É salut. Gigal. C'est Gilgal. A salvação. Le salut. Depois arrependimento. Après la repentance. Depois do arrependimento Après la repentance, é a libertação. c'est la délivrance. Jesus disse: Jésus dit, se vocês si vous permanecerem na minha Si vous palavra, serez permanent dans ma parole, sereis vous serez verdadeiramente véritablement os meus. mes Discípulos. disciples. E quando vocês forem, Et quand vous allez, quando vocês et quand permanecerem, vous serez Jesus permanent, está a falar ao mundo, Jésus parle au monde, está a falar aos discípulos. je parle aux Se disciples. vocês permanecerem, Si vous êtes sereis permanent, vous serez verdadeiramente véritablement os meus discípulos. mes disciples. Depois de você ser fiel, Après que vous soyez fidèles, conhecereis a vous verdade. connaîtrez E a la verdade vos vérité. libertará. Et la vérité vous franchira. A libertação Et la não é délivrance, para quem não é salvo. ce n'est pas pour celui qui n'est pas A sauvé. libertação La é para délivrance quem é salvo est pour celui qui est e sauvé convertido. E convertido. et converti. Que precisa ser livre Qu'il faut qu'il soit libre das leis do sangue. des lois du sang. E aí Et là, é lei espiritual. c'est loi spirituelle. Jesus. Aleluia. Amen. Amen. Quem me ouve, diga amém. Amen. Na salvação Dans le salut, é a fé. Na conversão é a obediência.
A palavra. La parole. Na libertação. Dans la délivrance. É C'est engajamento engagement das leis. des lois. Jesus. E olha para mim. Et regarde-moi. Miguel disse, Michael dit, aqui ici, tem que ser Páscoa. il faut la Pâque. A Páscoa. La Pâque. Termina. Finissez. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Pelo sangue de quê? Par le sang de qui? Do cordeiro. Esse De sangue l'agneau. está na eternidade ou C'est está ça no et tempo? l'éternité ou est dans le temps? Et où? Onde está? Où se trouve? A eternidade. À l'éternité, papa. Quando a Bíblia está falando Quand la Bible parle, sangue e cordeiro, le sang de l'agneau, a Bíblia está falando da Páscoa. la Bible parle de la Pâque. Jesus. Porque na Páscoa Parce que dans la Pâque, temos o cordeiro nous imolado avons l'agneau immolé e temos sangue. et nous avons le sang. Aleluia. Yes, sir. Opa, essa Páscoa, Cette Pâque, se você não for iluminado si tu nessa ne pas dimensão, illuminer cette dimension, é por isso que muitas parce qu'il y a Páscoas, beaucoup de Pâques sem eficácia dela. sans son efficacité. Jesus. Vamos aplicar amanhã Nous allons appliquer demain a lei da ceia da madrugada. la loi de scène de Só serão l'aube tomados. et tu seras prise. Yes. Jesus. Eles o venceram Ils l'ont vaincu pelo poder do sangue par le pouvoir du sang e pelo cordeiro. et par l'agneau. Aleluia. Israel, Israël, o que é que vai tornar Israel liberto no Egito? qu'est-ce qui a fait que ce soit délivré de l'Égypte? Moisés, Moïse, já lutamos tanto com Faraó vous avez combattu para que a libertação se pour que efetiva, la délivrance s'effective, para a vossa saída. pour votre sortie. É Páscoa. C'est la Pâque. Yes. My God. Diga comigo essa Páscoa. Essa Diga pour parte. cette É a Pâque. Páscoa da mudança. C'est Et la la Pâque Pâque des de la changements. Yes, sir. E o que é que eles engajam lá? Et qu'est-ce qu'il engage là-bas? O que é que eles fazem no Egito? Qu'est-ce qu'ils font en Égypte? Sangue Sang e o cordeiro. et l'agneau. Jesus. Faraó enfraqueceu. Pharaon s'est affaibli. Mamãe, a partir da manhã, À partir de a demain, ceia que você vai tomar la scène que tu vas vai prendre enfraquecer as leis da va feitiçaria em você. affaiblir les lois de Vai son sang. enfraquecer as leis da bruxaria em você. Va affaiblir les lois de son sang en toi. Cristo será pregado em Et você. Christ sera prêché en toi. Diga comigo, é a Páscoa Dis avec moi, c'est la Pâque. da mudança, Da Et mudança. da transformação. De la transformation. É aí, olha para mim, Et regarde-moi, isto ça, é c'est a espiritualidade da la Páscoa. spiritualité de la Pâque. Yes. Celebre em nome de Jesus. Yes. Glória. Diga para mim, pastor, Dis avec moi, pasteur, Pastor. o que é a Páscoa? qu'est-ce qui est la Pâque? Pâque? Tua palavra não me dá vontade. Ah, ton mot ne me donne pas plaisir. Pasteur, O qu'est-ce qui que est é la a Pâque? Páscoa? Olha para mim. Regarde-moi. A Páscoa é uma arma da batalha La espiritual. Pâque, c'est une arme de bataille A spirituelle. Páscoa não é um ritual La apenas. Pâque n'est pas un rituel. Faraó Pharaon, vai cair pela Páscoa. il va tomber par la Pâque. Yes, sir. Olha para mim. Regarde-moi. A pobreza vai cair pela La Páscoa. pauvreté va tomber par la Pâque. Amanhã estará tomando a ceia, Demain, tu vas prendre la scène hein, acreditando en croyant que as barreiras, obstáculos que les barreiras, da les tua obstacles vida está et caindo. ta vie Porque tombe. a Páscoa da La manhã Pâque du é a demain, Páscoa do livramento. c'est la Pâque É a arma engajada. c'est arme nous allons engager. Porque nessa batalha com o Faraó, Cette bataille avec Pharaon, já tentamos ferir nous as avons armas. tenté, Ferir as nous avons armas. tenté de blesser les os. Os ocultismos dele também Les fizeram. occultistes ils l'ont fait. Transformamos Nous avons pau em transformé serpente. bâton en serpent. A feitiçaria dele também La sorcellerie aussi fez. avait fait aussi cela. Mas aqui, Mais ici, a Páscoa. c'est la Pâque. A feitiçaria não conhece La a Páscoa. sorcellerie ne connaît pas la Pâque. É nossa revelação. C'est notre révélation. É nossa arma. C'est notre arme. É por isso, Et pour cela, Cristo Christ, é a vossa Páscoa. Christ c'est votre Pâque. Jesus. Labarache kemenderai. Yes. Diga comigo, Senhor. Dis avec moi, Seigneur, Tu és a minha Páscoa. tu es ma Pâque. Senhor, Seigneur, Tu és a minha Páscoa. tu es ma Pâque. Fecha teus olhos. Ferme tes yeux. Diga, Senhor, Dis, Seigneur, fui revelado. j'ai été révélé. A Páscoa é uma arma. La Pâque est une arme. A Páscoa é uma arma. La Pâque est une arme. A Páscoa é uma arma. La Pâque est une arme. A Páscoa é uma arma. La Pâque est une arme. Estou decidido Je décide a aplicar essa arma.
appliquer cette arme nessa batalha espiritual. dans cette bataille spirituelle. Eu vencerei. Et je vaincrai. Eu vencerei. 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 Je vaincrai. É a tua Páscoa. Amen. C'est É ta a tua Pâque. Páscoa. Yes, c'est ta Pâque. É a tua Páscoa. Amen, c'est ta É a Pâque. tua Páscoa. C'est ta Pâque. É a tua Páscoa. C'est ta Pâque. Olha para mim. Regarde-moi. Estive em Luanda J'étais à Luanda e você sabe que eu sou profeta. et tu sais que je suis un prophète. Meus olhos veem, Mes yeux voient. Amen, papa. meus ouvidos ouvem. Mes oreilles O écoutent. profeta Amen. tem que fazer pelo menos duas Le coisas: prophète doit faire au moins des choses. ver Voir e ouvir. et écouter. Não existe profeta que não Il y vê. a n'importe qui ne Et va qui pas não ouve. et qui n'écoute pas. Então é erro grave. Mais là, c'est une erreur grave. Jesus. Não existe. N'existe pas. Porque senão todo mundo aqui é profeta. Quand tout le monde sait, sont des prophètes. Não, o profeta tem que Non, ouvir. le prophète doit écouter. Tá aí essa minha filha, os dois. Voilà ma fille. Eles me trouxeram uma oferta. Ils vont amener une offrande. Vieram falar comigo. Ils vont venir parler avec moi. Comecei a lhe escrever a Eu comecei- fisionomia do pai deles. À décrire la physionomie de leur Eu disse, de nosso leur pai é père. assim. De votre père est Estou a ver comme vosso ça. pai assim. Je vois votre père Não comme tem ça. cabelo aqui. Il n'a pas de cheveux Não ici. tem isto. Il n'a pas ça. Ficava. Ils sont étonnés. Je dis Jesus. oui. Filho meu veio falar comigo. L'un de mes fils est venu parler avec moi. Filho meu C'est l'un de mes fils. estava em Luanda, aqui em Il Cabinho. était à Luanda. Chez- Ligou para mim. Il m'appelait. Pastor, foi na missão de serviço com o chefe dele estrangeiro. Il est allé à la maison avec son chef, Escocês. un chef étranger. Eu nunca vi chefe dele. Escocien, je n'ai jamais vu son chef. Disse, meu filho, Il dit, mon fils, estás com o teu chefe? tu es avec ton chef? Fofa, te falou, né? Te falou? Estás com o teu chefe? Et tu es avec ton chef? Sim, estou com o meu chefe. Oui, je suis avec mon chef. Teu chefe tem cabelo assim. Ton chef a les cheveux comme ça. Teu chefe tem barba assim. Ton chef a des barbes comme Teu ça. chefe tem altura assim. Ton chef, il a cette hauteur. O corpo do teu chefe é assim. Son corps, ton chef est comme Então, ça. filho, se eu estou te La fille, escrever si tu t'écris a fisionomia do la teu physionomie de ton chefe, chef, estou a trazer cativo o pensamento do j'amène teu chefe a você. captif les pensées de ton chef en toi. Jesus. Ah, gloire à Dieu. Deus me disse, Dieu m'avait dit, olha, regarde, e eu vi et j'avais vu espírito de estagnação. un esprit de stagnation. Pessoas que não avançam. Les gens qui n'avancent pas. Deus me disse, Dieu m'avait dit, essa Páscoa cette Pâque, é livramento. c'est délivrance. Pessoas vão correr. Les gens vont Yes. courir. Celebra! Jesus! Viajei J'ai com voyagé o pastor Salomão, avec Pasteur Salomon. não lhe disse nada. Je n'ai rien dit. Logo que Deus me falou isso, Dès qu'il m'avait parlé de ça, a visão a seguir, la vision qui suivait, estou vendo o pastor Salomão je vois Pasteur Salomon a dirigir uma grande en igreja. disant une grande église. Cheio de pessoas. Yes. Plein de Deus gens. me disse assim, Dieu me dit ceci. está vendo essa extensão? Voyez cette extension? Yes! My God. Celebra! Yes. Deus começou, ele tá ouvindo isso aqui. Il voit ça jusqu'ici. E Deus me viu, E Deus Deus- me mostrou. Dieu m'a montré. Eu ouvi Deus a lhe arrebatar do país, Dieu a l'enlever du pays, a lhe levar num país à l'amener à un autre pays. Yes! Oh, país americano, un pays no américain. continente da América. Un continent Ela américain. fazer sinais, Il est en train de faire des signes, prodigios, des Celebra! prodiges, milagres. des miracles. Deus me Et disse, Dieu m'avait dit, é aí. c'est là. Oh, Jesus! Mas a chave, et la clé. Deus me disse, filho, Dieu me dit, mon fils, essa Páscoa, cette Pâque, correntes vão cair. des chaînes vont tomber. Porque é arma espiritual. Parce que c'est une arme spirituelle. E subi no voo, Et je suis monté à l'avion. me recordei que eu sou Je me suis pregador de rappelé que je suis hoje. prédicateur d'aujourd'hui. My God. E no voo, Et au vol, à l'avion, comecei a escrever alguma j'ai coisa. commencé Tá à aí, écrire quelque chose. Il est tudo là. que eu estou a falar aqui, Tout ce que je parle ici, escrevi no voo. j'ai écrit à l'avion. Comecei a escrever Pendant les alguma vols, j'ai coisa. commencé à écrire quelque chose. My God. Papa. Papa, célèbre a graça, calma. Yes! Deus te abençoe. Amen. Fica de pé, Mets-toi debout, fica de pé, mets-toi debout, fica de pé. mets-toi debout. Todo mundo de pé, Tout le monde debout, todo mundo de pé, tout le monde debout, todo mundo de pé, tout le monde debout, todo mundo de pé, tout le monde debout. todo mundo de pé. Yes.
Hoje não é orações de n'est palavras. pas de prière de paroles. Todo Non. mundo de pé. Tout le monde te A oração não é palavra. La prière n'est pas de A paroles. oração é um gesto La prière est un geste. que você libera pela Qui inspiração. doit libérer par l'inspiration. Moisés Moïse não falou n'a palavra, pas parlé de mots. mas levantou as mãos. Il avait levé les mains. Israel venceu Israël est vaincu pelas mãos par levantadas. les mains élevées. Olha para mim. Regarde-moi. Senta agora. Assis-toi maintenant. Senta. Assis-toi. É assim que estás a sentar na Ainsi que cabeça tu dos teus t'assois opressores. à la tête de tes oppresseurs. Assim que estás a sentar Ainsi que tu t'assois na cabeça dos seus à la opressores. tête des oppresseurs. Na cabeça dos seus opressores. À la tête des Na oppresseurs. cabeça dos teus opressores. À la tête des oppresseurs. Na cabeça dos teus opressores. À la tête des Na oppresseurs. cabeça dos teus opressores. À la tête des Na oppresseurs. cabeça dos teus opressores. À la tête des Ai, 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 ai. oppresseurs. Alléluia. Yes. Yes, My yes, God. yes, yes. E... Moça, tudo bem? Ça va? Fica de pé. Mets-toi debout. Fica de pé. Mets-toi debout. Fica de pé. Mets-toi debout. A oração de Moisés para a pedra dar água não é falar. La prière de Moïse pour que la pierre sorte des eaux n'est pas parler. É só tocar a pedra. C'est seulement toucher la pierre. A pedra dá água. La pierre maintenant jaillit l'eau. Senta. Assis. Estás a sentar na cadeira da honra do teu destino. Essa Essa Páscoa vai te levar. Essa Páscoa vai te lançar na cadeira da sua elevação. Na cadeira da sua grandeza. Na cadeira da tua grandeza. Na cadeira da tua elevação. Da tua grandeza. Da tua elevação. Da tua cura. Da tua libertação. Da tuas riquezas. Em nome de celebra. Yes. Glória. Oh. Levanta a mão. Élève la main. Estás a receber arma. Tu reçois l'arme. Essa mensagem Ce message é uma dimensão da arma. est une dimension de É arme. a dimensão de equipamento. La dimension d'équipement. Estás a ser revestido das armas. Revêtu des armes. Armas da vitória. Les armes de victoire. Armas da vitória. Les armes de Como victoire. Miguel venceu, Yes. você vai vencer. Tu vas vaincre. Não é por você, Pas pour mas toi. é por causa da arma que está nas suas mãos. Qui est dans tes mains. A arma da vitória. Yes. Yalaba sheketeyas. Robo shakayas. Le baba 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 babas. Le kolobo shamanderebos. Liramandorobo shata. Liramandorobo sha. Le kayamanderebo shete. Liramandorobo sha. Reyamandorobo sha. Likatolobose. Alléluia. Alléluia. Estou à procura de alguém Je cherche quelqu'un que nasceu no mês do aniversário. qui est appelé, qui est né au mois, Duas pessoas. à ces mois. Nasceu entre 20 e 21. L'un est né entre 20 et 21. Mês do aniversário da igreja. Mois de l'anniversaire de l'église, mois d'octobre. Qual é mês? Quel est le mois? Outubro. Octobre. Fica de pé. Qui est né le Dia 20 20, tu vai 20 e 21. entre le 20 et 21 octobre. 20 e 21 de outubro. É um homem. C'est un É homme. você mesmo. Voilà. Segundo é uma mulher. Deuxième est une femme. Nasceu no mês Il est né au mois
de aniversário da igreja. Au moins l'anniversaire de l'église. Mas, Mais uau, 10 de 10. 10 de 10. Uma mulher. 10 octobre. 10 de 10. 10 octobre. Há um Deus aqui. Il y a un Dieu ici. Yes. Só dizer uma mulher, uma mulher. Quando está dizendo um homem. Então temos um homem, temos uma mulher. Nous avons un homme. Jesus. Labarachete. Vem. Vem. Levanta ela. Levanta ela. Vem. Que a maldição. Você me conhece? Tu me connais? Ok. Já falei com você alguma J'ai vez? parlé avec vous une fois. Sabe por que Deus me deu a data de 2021? C'est pourquoi Dieu m'a donné la date de 2021. Porque há uma maldição forte Parce qu'il y a une forte malédiction. que essa Páscoa vai quebrar. Que cette Pâque va casser. É um círculo da maldição C'est un cercle la malédiction. que essa Páscoa Et cette Pâque vai quebrar va briser cela. sobre a vida de quem nasceu na data. Sur la vie de celui qui est né dans cette date. Há uma maldição sobre vocês Il y a une malédiction sur vous. de uma pobreza extrema. D'une pauvreté extrême. Trabalhas? Tu travailles? Non. Jesus. A porta do emprego vai se abrir para ti. La Yes. porte d'emploi va s'ouvrir pour toi. Lababoshete. Tens tido problema de dor de cabeça constante? Às vezes, constante. Às vezes. É um problema que você tem. Também tem isso. Deus decidiu quebrar a maldição na Dieu sua a voulu vida nessa briser Páscoa. la malédiction. Toda dans a la vie de cette maldição Pâque. que te levou à Toute estagnação. maldition qui avait amené à la stagnation. Deus da aliança quebra Que nessa Dieu de l'alliance Páscoa. brise Yes, cela. Jesus. Você dá onde? Congregação? É a Sim, barragem. Lombo Lombo. Lombo lombo. Sim. J'ai vu à Lombo Lombo. Eu amo Deus. Hein? Ah, moi j'aime Dieu. Hein. É verdade. C'est vérité. Os teus pais são de Lombo lombo? Tes personnes, Meu tes pai é parents de sont Lombo Cacata. Lombo. Cacata. Cácata. Sim. Mas Mas tua mãe? viveram os dois. Os dois, mas viveram muito no Lombo lombo? Sim, sim. Vivem lá até hoje? Ils ont vécu O au meu Lombo Lombo. pai já está no Simulambuco, a mãe já é falecida. Há uma maldição que vai se quebrar sobre ti. Et une malédiction qui va se briser Nessa sur toi. Pâque. Dans cette Pâque. Se Deus me deu tua data de Dieu nascença, m'avait donné ta date de naissance. que eu nunca falei com Que je n'ai você, jamais parlé avec toi. porque Deus, a razão dessa data La raison de cette date, é a maldição da pobreza e c'est de la estagnação malédiction des que Deus pauvreté et decidiu stagnation. anular. Et Dieu avait décidé d'annuler. Sabe que já vais casar já? C'est que tu vas te marier. Oh, God. Et Já estou falando com você. je parle avec toi. Sabe que já vais casar já? C'est que tu vas te marier déjà. Jesus. Estou a trazer cativo a mente do teu marido nessa direção. Et j'amène Yes. capter la mentalité de ton mari dans cette Há direction. batalha, mas o mundo espiritual definiu o casamento. Mais le monde avait défini le Mas há mariage. batalha. Estou a Mais il y a ver des batailles. o homem como alguém quer, mas Je vois l'homme recua. comme quelqu'un Quer, fait, mais recua. il recule. Não deixa ele por causa desse vai e vem. Ne lui laisse pas à cause de ses va-et-vient. É batalha. Ce sont des batailles. Que meu Deus realiza o que eu já Que te mon Dieu disse. réalise ce que je t'ai dit. Yes. Célèbre o nome de Jesus. Célébrer. Yes. Jesus. Jesus. Era suposto você estar em Luanda. Não estás em Luanda por quê? Tu devrais être à Luanda. Tu n'es pas là pourquoi? Comprei bilhete de dia 30. Hã?
Comprei bilhete de dia 30. J'ai acheté le billet de 30. Wow. Jesus. Ah. My God. Papa. Está a profetizar. Yes, sir. O teu espírito já está em Luanda. Ton esprit est déjà à Luanda. Mas contrapartida, Mais en contre-temps, tens medo. tu as peur. Tens medo? Tu as peur, Medo sim, medo não. mais pas tellement. Estás dividida. Est divisé. Est au Vou ou não milieu. vou? Je Vou ou pars não ou je ne vou? pars pas. Vou ou não vou? É aí que o C'est là profético é importante. que prophétique, Yes. c'est bon. É aí que o profético é importante. C'est là le prophétique fonctionne, est bon. Por que você está nessa bifessalia, essa Pourquoi? divisão? Pourquoi tu es dans cet tâtonnement, aller ou pas? Porque com teu suposto marido Parce qu'avec ton supposant mari, não estão bem. vous n'êtes pas bien. Jesus. Estão bem? Não. Não estão bem. Vous n'êtes pas bien. Não estão bem, Vous n'êtes pas bien. não é porque ele não te quer. Pas pour qu'il ne te veut pas. Este homem tem ciúme de você. Cet homme a la jalousie de toi. Certo, certo. My God. Papa. Está a profetizar. Prophesy. Yes, man of Não é God. porque ele não te quer, não. Esse homem tem ciúme de você. Cet homme a la jalousie de toi. E a tua o ato de você demorar aqui Et l'acte que tu traînes ici ressuscitou uma ira, avait suscité une colère, uma revolta. une révolte. E vosso diálogo está à volta da ameaça. Et votre dialogue est autour des menaces. Ele já não me liga mais. Ok? Mas antes de te ligar, já não te liga mais. Mas antes de deixar te ligar, tinha ameaça. Mais avant qu'il te laisse t'appeler, il y avait quoi? Il y avait des menaces. Ameaça. Il y avait des menaces. E essa ameaça está a te dar medo. Et ces menaces te font peur. Mas você tem filho com esse homem. Sim, tem. Tem filho com esse homem. Mais tu as un enfant avec cet homme. Jesus. Vai em Luanda por debaixo da minha autoridade. Allez Yes, à sir. Luanda sous mon autorité. Jesus. Hallelujah. Yes. Vaz em Luanda Tu vas à Luanda debaixo do som da minha voz. en Yes. dessous des sons de ma voix. Sou pastor Samuel. Je suis pasteur Samuel. Sou servo de Deus. Je suis serviteur de Dieu. A Bíblia diz: La Bible dit, Deus está nas palavras dos seus servos. Dieu est dans les paroles de ses serviteurs. Jesus. Venez. Glória. Mas também algo está a me dizer que eu tenho que te ajudar. Mais une chose qui me dit que je dois t'aider. Eu tenho que te ajudar. Je dois t'aider. Pai, tem dor de dente. Já apanhei pica, não está a passar. Dor de dente intensa. Mesmo assim, estou sentado no sofá porque eu não consigo ouvir muito barulho. Deus está a me dizer que eu tenho que te ajudar. Dieu me dit que je dois t'aider. Vou ver como fazer isso. Je verrai comment faire cela. Jesus. Os anjos fizeram a casa daquela senhora que eu prometi meter porta e janela. Se fez? Se fez? Ok. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Je saurai comment faire. Você precisa do meu apoio. Il faut que tu as Não é besoin de só mon appui. oração. Passe-moi la Eu prière. preciso te abençoar em finanças. Il faut que je te bénisse dans les finances. Jesus. Yes, sir. Jesus. Hallelujah. Vou te ajudar. Je vais t'aider. Yes, Vou te papa. ajudar. Je vais t'aider. Com o bocado que temos, podemos repartir. Avec le peu que nous avons, on peut partager Para que Deus seja pour que glorificado. Dieu soit glorifié. Filho, pode Mon voltar, fils, peut rentrer. mas seja fiel com Deus. Mais sois fidèle avec Dieu. Porque essa igreja À cette église tem que trabalhar para você. doit travailler pour vous.
Deus te trouxe aqui Dieu t'a amené ici para você passar nessa Páscoa e viver esse livramento. pour que tu passes dans cette Pâque et vivre cette délivrance. Porque há uma maldição forte. Parce qu'il y a une forte malédiction. Assim que eu estou a falar, Et ce que je parle, meu espírito está em batalha. mon esprit est en bataille. Como te chama? Comment tu t'appelles? Fernando. 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 Quem é Jorge? Qui est Georges? Jorge, um amigo meu. L'un de mes amis. Traga-me Jorge. Amène-moi Georges. Traga-me Jorge na vigília da manhã. Amène-moi Georges à la veille de Tá bem, demain. vou falar com ele. Que meu Deus te abençoe. Que mon Dieu te bénisse. Que meu Deus te Que enriquece. mon Dieu t'enrichisse. Que meu Deus te faz prosperar. Que mon Dieu te fait Que prospérer. meu Deus te defende. Que mon Dieu te défend. Que meu Deus te exalta. Que mon Dieu t'exalte. Que meu Deus te Que mon estabelece. Dieu t'établisse. Vou precisar falar com você. Vou precisar falar com você. Depois daqui vem no mosquito. Que Deus abençoe. Que Até Dieu já. bénisse. À tout à l'heure. Você pode continuar a aplaudir para Deus. Você pode continuar a aplaudir para Deus. Você pode continuar, você pode fazer melhor que isso. Você pode fazer melhor que isso. Aleluia! Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. 2 semanas o pai ficou fora. O pastor Duda, o pastor Bambi, o pastor Ricardo, o pastor Badenga, o pastor Dom nos brindaram com grandes mensagens. Nos deram um pequeno almoço, nos deram almoço e nos deram jantar. Mas quando o anjo da casa chega, aleluia, chega Amém. com algo, sei lá, algo diferente. Amém, igreja? Amém. Não notaram isso? Não notaram isso? Amém. Comíamos bem, mas hoje o anjo da casa trouxe um alimento com mais substância. Amém. Amém, igreja? Amém. Foi ou não foi poderoso? Foi. Muitas das vezes, o pai não precisa abrir a boca. Só subiu no altar, já está. Amém. Amém, igreja? Amém. Só a presença dele já está. Amém, igreja? Amém. Eu fiquei apreciando o meu lugar. Eu disse, uau, tal pai, tal filhos. Amém. Os filhos também nos alimentaram bem. Yes. Os pastores que o nosso pai nos deixou nos alimentaram bem. Amém. Mas o nosso pai trouxe algo mais. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir pela presença do nosso pai. Você pode fazer melhor que isso. Você ficou uma semana, 2 semanas com saudades. Amém? Amém. Então aplauda melhor, faça melhor que isso. Yes. Aplaude pela palavra de Deus. Aplaude pela palavra de Deus. Que esta palavra traga bênção na sua vida. Yes. Que esta palavra traga bênção na tua casa. Yes. Que esta palavra traga bênção na sua família. Yes. Em nome de Jesus. Aleluia. O momento que se segue é o ofertório. Enquanto os protocolos vão se levantar para poder recolher a oferta, você vai pegar na tua oferta, vai dar um nome. Pega na tua oferta, você sabe melhor que você vai declarar sobre